Ministra Ellen Grace, feito com sustentação oral. Ação originária 1510 de São Paulo, que é a autora Nélia Lichun e outros, reunião. O ministro Dias Toffoli está impedido. Você está com a palavra. Qual o número, presidente? Qual o número? Ação originária 1510. Senhores ministros, Anélia Lichun e outros magistrados da Justiça do Trabalho vinculados ao Tribunal Regional Federal. Não é o Tribunal Regional Federal, é o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, propuseram ação ordinária com pedido de tutela antecipada contra a União, objetivando o pagamento das diferenças devidas a título de abono variável previsto no artigo 6º da Lei 9.655 e seus reflexos, com expressa observância ao subsídio fixado pela Lei 11.143 de 2005, enquanto parâmetro para apuração de seu valor, e não mais aquele estabelecido pela Lei 10.474 de 2002. A juíza federal a quem a ação foi distribuída indeferiu a antecipação de tutela, tendo em vista que, além da ausência dos requisitos autorizadores, a medida teria efeito satisfativo, pois latente perigo de sua irreversibilidade. A União, na contestação, suscitou em preliminar o reconhecimento da incompetência daquele juízo de primeiro grau, diante do disposto no artigo 102, inciso 1º, a linha N da Constituição. O juízo acorde, diante da preliminar suscitada, declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal de primeira instância e determinou a remessa dos autos a esta Corte. Distribuídos após contestação da União, indeferi o pedido de tutela antecipada por não vislumbrar demonstrada a presença dos seus requisitos legais. Saneado o feito, com alegações finais pelos autores e pela União, o Ministério Público, reportando seu parecer apresentado na AO 1412, de que foi relator o ministro Menezes Direito, opina pela improcedência da ação. Esse é o relatório, presidente. Pela autora, falará o doutor Júlio César Martins Casarini. Excelentíssimo senhor presidente César Peluso, dessa egrégia corte, excelentíssima senhora ministra relatora, excelentíssimos ministros dessa corte, em especial o ministro que debuta, doutor Luiz Fux, a quem trago também o caloroso abraço dos advogados, não só de São Paulo, mas por que não dizer de todo esse Brasil, que militam pelos rincões afora e que cumprimentam na sua pessoa essa corte, os seus operosos serventuários, o Ministério Público, e parafraseando, inclusive, as palavras que lhe foram dirigidas pelo nobre ministro, decano Celso de Mello, a grande responsabilidade que repousa sobre os ombros de cada um de Vossa Excelência, para discutir as grandes questões que estão hoje envolvidas aqui no Supremo Tribunal Federal. Mas a questão que se coloca aqui, permissa vênia, é uma questão que não é de alta indagação, muito pelo contrário. Trata-se de uma questão singela, juridicamente falando, mas de suprema importância para a magistratura brasileira. Trata-se do abono variável e as suas diferenças decorrentes de lei. Não a correção monetária, não qualquer acessório, mas o direito adquirido ao abono variável e que foi solapado da magistratura brasileira e, conforme se demonstrou e se provou no processo, e sustentam os magistrados, não só de São Paulo, mas centenas de magistrados por esse país, trouxe a Lei 9655 em seu bojo, um direito que ainda não foi inteiramente adimplido pela União Federal. Há nos autos, excelentíssima senhora ministra, relatora,
um pequeno demonstrativo de que a lei que criou o abono variável, a Lei 9655 de 98, retroativa a 1º de janeiro daquele ano, ao instituí-lo no seu artigo 6º, diz: aos membros do Poder Judiciário é concedido um abono variável correspondente à diferença entre a remuneração mensal de cada magistrado e o valor do subsídio que for fixado quando em vigor esta emenda constitucional. Ou seja, ficou claro o direito previsto em lei de que o valor seria aquele da remuneração do magistrado e a diferença entre esta remuneração com o subsídio quando então da fixação deste. Só que o tempo passou, 4 anos praticamente se passaram mais, junho de 2002, chega a Lei 10.474, que diz: até que seja editada a lei prevista no artigo 48, inciso 15 da Constituição Federal, que previa então a implantação de subsídios, o vencimento básico dos ministros do Supremo Tribunal Federal será R$ 3.905. E aí a grande indagação, artigo 2º, data vênia, lerei, o valor do abono variável concedido pelo artigo 6º da 9655, com efeitos financeiros a partir da data nele mensal, corresponder à diferença entre a remuneração mensal do magistrado e a decorrente dessa lei. Ou seja, vem uma nova lei, passa um recibo do devedor, manda pagar aos magistrados e está feita em tese, estaria feita em tese o pagamento. Passa-se um período de tempo e o lapso temporal agora no de dezembro de 2004 e é instituída então, é promulgada a Lei 11.143. Essa lei fixa o subsídio no valor de R$ 21.500 a partir de 1º de janeiro de 2005. Fecha-se agora então a base de cálculo. Nós tínhamos o direito adquirido com a 9655 pelos magistrados do seu valor remuneratório mensal com a diferença do teto, chamado teto salarial, o subsídio. Desde então, desde 1º de janeiro de 98, até a efetiva implementação do subsídio que se deu em 1º de janeiro de 2005. É esse o cálculo que se deve fazer. É esse o cálculo que a lei originária colocou como direito adquirido dos magistrados. Pois bem, se nós retirarmos deste cálculo o valor que foi pago efetivamente pela Lei 10.474 aos magistrados, ainda restarão diferenças. E são essas diferenças, não correção, não acessórios, não correção monetária, juros, não. Diferenças do direito adquirido dos magistrados previstos em lei é que são requeridas nessa ação. 2 questões apenas para se fechar o raciocínio e saber se realmente, primeiro, trata-se realmente de direito adquirido? E segundo, poderia a União passar o recibo de quitação de algo que, uma vez sendo direito adquirido, estaria perfeitamente adimplido com uma segunda lei? Primeira questão. Não há dúvida nenhuma, excelências, de que o direito adquirido existe, posto que, na tramitação da lei, ou na tramitação do projeto de lei 6879/2002, que posteriormente gerou a lei 10.474, o então deputado José Múcio Monteiro ali colocava, e novamente peço vênia, para colocar ipsis literis a transcrição do que está ali no projeto de lei. Por outro lado, o artigo 6º da Lei 9655 previu o pagamento do abono variável aos magistrados da União, aferido a partir da diferença de remuneração de que cada um passaria a perceber, como decorrência do escalonamento legalmente previsto, a partir da fixação do subsídio, entre aspas, teto do ministro do STF. E agora, a confissão. Com a postergação do estabelecimento do teto de subsídios, pende de satisfação ao recebimento dessa verba, cujo direito foi adquirido pelos mencionados magistrados. Ou seja, no nascedouro da lei,
no projeto da lei, já se confessa que esse direito era um direito que integrou o patrimônio jurídico dos magistrados e, portanto, e aqui continuo lendo, não são palavras minhas, mas o projeto de lei, sendo que tanto mais acumular-se-ia quanto mais houvesse demora na definição daquele teto. Ou seja, a 9655, ao criar o abono, criou sim um direito que adquiriram os magistrados deste país e, ao receberem tal direito, não receberam simplesmente um presente, receberam um direito previsto em lei, o qual foi colocado em uma base de cálculo e que a lei posterior jamais poderia vir e passar uma quitação. Pela proposição, altera-se o paradigma? Provavelmente e certamente não. Pela evolução histórica da questão legislativa, fica claro que o direito que existe aos magistrados e que assiste os magistrados está previsto em lei. A lei que passou este recibo posterior, 10474, poderia no máximo ter adiantado os valores, o que o fez em 24 parcelas, mas a base de cálculo só se fechou com a promulgação da 11.143, que fixou o teto remuneratório. Ou seja, pelo teor do artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 10.474, que diz que o valor do abono variável da Lei 9655 é inteiramente satisfeito na forma fixada nesse artigo, não podem os autores desta ação, capitaneadas pela desembargadora Nélia Lichum, concordar, posto que não pode o devedor passar um recibo ao credor. Imaginem, excelências, se qualquer um de nós aqui, operadores do direito, serventuários, advogados, magistrados, chegassem para a União na condição de devedores de algum imposto e dissesse: o cálculo correto é esse, eu estou passando o recibo do pagamento que eu estou fazendo. Impossível, impraticável. Da mesma forma, impossível, impraticável a lei que garante um direito adquirido aos magistrados ser solapada por algo que certamente não condiz com a realidade. Dessa forma, é para pedir de Vossas Excelências a sempre cuidadosa aferição com relação à forma de cálculo prevista na Lei 9655, e especialmente tendo em vista que nestes autos ficou incontroverso esta forma de cálculo, incontroverso o valor dos subsídios e incontroverso que a Lei 10.474 utilizou para o cálculo do abono variável os vencimentos básicos de ministro e não o subsídio que era previsto inicialmente na Lei 9655 e que gerou o direito adquirido dos magistrados. Inafastável, portanto, a procedência da ação é o que pedem os autores. Muito obrigado. Palavra ao gabinete relator. Presidente, senhores ministros, eu inicialmente reconheço a competência do Supremo Tribunal para o julgamento da causa, uma vez que o seu objeto cuida de matéria de interesse da magistratura nacional. Em seguida, verifico que a pretensão ventilada nesses autos é em todo semelhante à decidida pelo plenário no julgamento da AO 1412, de que foi relator o ministro Menezes Direito. Decisão unânime desse plenário, adotada em 12 de fevereiro de 2009. Naquela ocasião, a Corte asseverou seu entendimento de que a Lei 10.474, de 2002, fixou o valor necessário para aquilo que o relator designou como a concretização do abono variável de forma integral, razão pela qual não há como fazer incidir legislação posterior fixadora de novo subsídio. Eu destaco do voto condutor o seguinte trecho, aspas. Disse o ministro Menezes Direito: o certo é que o abono variável, previsto na Lei 9.655 de 98, veio a se materializar com a edição da Lei 10.474,
cuja finalidade era precisamente garantir a sua concretização através da fixação da remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, de toda a magistratura, e não a disciplina de uma situação provisória. A edição da Lei 11.143, longe de ser a satisfação do comando da Lei 9.655, foi mera, porém importantíssima, atualização dos vencimentos da magistratura por meio da fixação dos subsídios dos ministros desta Corte. Fosse outra a interpretação, estar-se-ia desqualificando a própria natureza da Lei 10.474. E Sua Excelência, no voto, relembrou também a impossibilidade prática de alcançarmos aquele objetivo que estava contido no programa original da Lei 9.655, porque se dependia da famosa lei conjunta, de iniciativa conjunta dos três poderes, que nunca chegou a se verificar. Por isso, dizia Sua Excelência, a Lei 10.474, portanto, fixou o valor do subsídio para aquele fim e viabilizou, em consequência, o pagamento do abono. Nesse mesmo sentido, eu cito também da relatoria do ministro Menezes Direito, a O 1557, a O 1506, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, em medida cautelar, a O 1527, da relatoria do ministro Eros Grau, a 1520. O Supremo Tribunal Federal, quando o julgamento da O 1157, que foi relator o ministro Gilmar Mendes, afastou também uma eventual pretensão de incidência de correção monetária ou qualquer outro tipo de atualização ou reajuste sobre o referido abono, sob entendimento de que a Lei 10.474 fixou de maneira definitiva e integral toda e qualquer quantia devida pela União a título de abono variável. Eu transcrevo a ementa deste acórdão e faço referência ao voto do eminente relator para julgar improcedente o pedido. Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa a serem pagos por cada um dos autores. O relator já julga improcedente. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, também tanto quanto eu pude depreender do caso que foi aqui sustentado da tribuna nessa ação ordinária 1510, eu verifico que a Lei 9.655/98, em seu artigo 6º, ela previa o pagamento de abono variável com efeitos financeiros desde 1º de janeiro de 98 até a data em que fosse fixado o valor do subsídio dos magistrados, que seria calculado, como estabeleceu no seu voto muito preciso a ministra Ellen Grace, em função do subsídio dos ministros supremos, este, por sua vez, definido em lei de iniciativa conjunta, lei essa que nunca surgiu. Então, essa lei de iniciativa conjunta, ela foi editada, portanto, não havia parâmetro de determinação desse abono variável. E, consequentemente, nem se pode aduzir a direito adquirido, mas é uma mera expectativa de direito, porque surgiu uma ordem normativa que veio regular integralmente essa questão do abono variável. É que com a nova disciplina legal ficou estabelecida a sistemática de cálculo do abono variável. Até então, a percepção desse abono estava subordinada a um evento futuro, vale dizer, a fixação dos subsídios magistrados à luz da emenda constitucional 1998, que ao tempo da edição da lei ainda não era vigente. Inclusive, o fato da emenda ser de 88 significa dizer que esse abono não seria calculado até o advento dessa lei 10.474. Tem-se, pois, senhor presidente, que o legislador, não podendo ser compelido a editar leis, tanto é que a lei de iniciativa conjunta nunca foi feita, havia realmente um evento futuro e incerto que acabou não ocorrendo. Tem-se, assim, que a percepção desse abono variável, até a edição da Lei 10.474, estava sujeita a uma condição, que os autores somente adquiririam o direito de recebê-lo quando a mencionada lei, se acaso ela fosse publicada. E nessa linha de raciocínio, senhor presidente, estou concluindo que a disciplina legal do abono foi modificada antes que os autores adquirissem o direito a essa percepção. E aí, então, reafirmo toda a doutrina da expectativa do direito, conjurando a ideia do direito adquirido, e também cito aqui um precedente na ação originária, exatamente sobre esse tema do ministro Veloso,
o Pleno do Supremo Tribunal de Justiça entendeu que com o advento da Lei 10.474, que veda a incidência ou qualquer outro tipo de realização ou reajuste do valor nominal das parcelas, também está prescrita na Resolução 245 do Supremo, quando estabelece o pagamento do abono variável em parcelas iguais, sem qualquer menção à atualização monetária dos valores devidos, que efetivamente não havia qualquer débito da União em relação a esse abono variável que foi criado pela Lei 9655/98, contando com o fato futuro iniciado que não veio a ocorrer. Por esses fundamentos, senhor presidente, eu também estou concluindo pela improcedência do pedido, acompanhando integralmente o voto da eminente ministra relatora, ministra Ellen Grace. Ministra Carmen Lúcia. Também eu, senhor presidente, acompanho a relatora, tenho como não havendo direito, menos ainda direito adquirido, dos autores, razão pela qual, com os fundamentos apresentados pela eminente relatora e agora com subsídios também do ministro Luiz Fux, eu julgo improcedente a ação. Ministro Lewandowski. Da mesma forma, senhor presidente, a matéria foi bem esclarecida pela eminente relatora, pelos ministros que me precederam. A questão do direito ao abono somente se aperfeiçoou com o estabelecimento do subsídio, como foi bem assentado. E, ademais, há precedentes vários da Corte, pela improcedência, portanto. Ministro Joaquim Barbosa. A relatora, senhor. Ministro Gilmar. Eu acompanho a relatora. Ministro Gilmar Corano. Presidente, não bastassem os precedentes, nós constatamos que, sobre a matéria, se pronunciou o Supremo e personificava, à época, o Tribunal. E editou, inclusive, uma resolução muito explícita quanto aos parâmetros do abono, a resolução número 245. A autora, a meu ver, ela parte de uma premissa que não é a mais consentânea com a regência da matéria, que o parâmetro para o cálculo do abono teria sido fixado pela Lei 11.143 de 2005, mas não foi. Não foi porque a Lei de 2002, ao versar o valor de 3.950,31, muito embora referindo-se a básico do ministro, do vencimento do ministro do Supremo, esse valor se mostrou abrangente, como ficou explicitado, inclusive, na resolução. E aí se aplicou, por força da Lei 10.474, se aplicou o artigo 6º, criador do abono, que é o artigo 6º da Lei 9.655, de 1998, apurando-se as diferenças. Diferenças que apontamos substanciais, tanto assim que a satisfação ocorreu em 24 meses. E eu me lembro muito bem do reforço remuneratório que tive nesse período. Era muito bem-vindo. Por isso, presidente, reafirmo a ótica que exteriorizei no julgamento das ações anteriores mencionadas pela ministra Ellen Grace e acompanhe Sua Excelência no voto proferido, julgando improcedente o pedido inicial. Também, senhor presidente, eu julgo improcedente o pedido formulado na apresentação originária, considerando, sobretudo, os precedentes já existentes e firmados pelo plenário desta Corte. Eu também, então, o resultado do julgamento é julgando improcedente de ação, votação unânime. Presidente, Vossa Excelência poderia chamar os embargos de declaração na AO 1157, que é a matéria idêntica? Pois não. Embargos na ação originária 1157 do Piauí. Excelência relatora, embargante a Associação dos Juízes Federais do Brasil e outros. Aqui, presidente, a Associação dos Juízes Federais do Brasil propõe embargos de declaração contra acórdão da lavra do eminente ministro Gilmar Mendes, que eu herdei por sucessão,
decisão tomada por esse plenário em 25 de 10 de 2006, que julgou improcedente a ação ao afastar a pretensão de correção monetária sobre o abono variável previsto na 9.655 e na Lei 10.474. O acórdão, como acabei de fazer no processo anterior, reafirmou o entendimento de que entre o período de 1º de janeiro de 98 até o advento da Lei 10.474 não havia qualquer débito da União em relação ao abono variável criado pela Lei 9.655. A embargante, no entanto, sustenta a necessidade de se reconhecer a existência de débito da União no período pleiteado entre 1º de janeiro de 98 e 27 de 6 de 2002, diante do disposto no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 10.474. Eu estou rejeitando os embargos, tendo em vista que o parágrafo 1º do artigo 2º da 10.474 tem por escopo exatamente evitar eventuais reajustes já percebidos pelos magistrados, seja administrativa, seja judicialmente, e evitar que esses reajustes sejam novamente incluídos no cálculo do valor do abono variável. Estou rejeitando os embargos. De acordo? Estou rejeitado os embargos. Votação unânime.